Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7. Com vocês, mais um programa Conexão com Valores, da Uniapac, a DCE Rio, a DCE Jovem Rio, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas do Rio de Janeiro. Aqui é o Elmar Neto, presidente da atual gestão, hoje tendo a grata satisfação em recebermos aqui em nosso estúdio o Dr. Luiz Antônio Santini. Seja muito bem-vindo, Dr. Santini. Muito obrigado, é um prazer para mim estar aqui, é um prazer conhecer o trabalho de vocês e dizer que, pelo que você me disse, pelo que eu conheço até agora, considero muito importante que se possa difundir realmente boas ideias, boas práticas, né, para que o sistema da organização do Estado, o sistema produtivo e também a gestão possa melhorar cada vez mais para o interesse da população, para o interesse sobretudo daqueles que mais precisam, dos mais pobres, né? Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Por esse testemunho, Santini. Como bem diz o nosso programa Conexão com Valores, ele fala das conexões sociais, pessoais, que permitem que a gente tenha bom desempenho na sociedade civil e também os valores que a gente traz desde a casa materna e paterna e que facilitam esse bom desempenho. O convite que eu te faço é que você possa contar para o nosso público ouvinte um pouco da história do Luiz Santini, o jovem que teve um olhar pela medicina, uma medicina social, o seu desenrolar ao longo da profissão, você gestor assumindo tantas posições de liderança junto a instituições que melhoram o dia a dia da nossa sociedade do ponto de vista do sanitarismo. Bom, é uma oportunidade interessante. Agora no mês de abril eu vou completar 80 anos e eu tenho nesses meses aqui que antecedem aí o aniversário, né, eu tenho pensado muito sobre isso, realmente, sobre essa trajetória, né, de uma pessoa que nasci no interior do estado do Rio, numa pequena vila, que era um distrito de Valença, Santa Isabel do Rio Preto, e que até hoje é uma cidade que não passa de 2.000 habitantes, mas que tinha ali uma origem familiar bastante característica, típica até aqui do estado do Rio, que era uma família que meu avô era imigrante italiano, pai da minha mãe, e o meu pai era filho adotivo de uma família de fazendeiros que tinham sido produtores de café até a quebra do café nos anos 20, 30, né? E que depois toda aquela região se transformou numa região difícil, pobre, com dificuldades econômicas. Então eu nasci nesse ambiente, mas tive por parte dos meus pais, e sobretudo do meu padrinho, que era médico e que era originário dessa família, um incentivo grande para estudar. E assim, aos 9 anos de idade, eu vim para o Rio de Janeiro e fui para o Colégio São José, que era um colégio marista, onde predominava uma educação católica, religiosa, bastante rígida. E a partir daquele colégio, com os valores, para falar do tema do programa, que foram trazidos ali na minha formação, eu dirigi a minha vida para atender aquilo que eu imaginava, o que eu pensava em fazer como cidadão, e também para exercer a profissão de médico, que era um pouco espelhando a própria carreira do meu padrinho, esse com quem eu vim morar aqui, que era médico sanitarista. Foi uma importante pessoa no controle, sobretudo da malária, no estado do Rio de Janeiro, na região de Macaé, aqui também na região de Magé, na Baixada Fluminense, Duque de Caxias, da Baixada de Jacarepaguá. Enfim, eu tinha uma inspiração familiar, né, com meu padrinho, para me levando para esse campo da medicina. E aí, nesse campo, eu desenvolvi toda a minha vida, são 60 anos já de formado, né? Quase 60, e todos esses anos dedicados
a medicina como cirurgião, que fui durante muitos anos, a saúde pública como gestor e a ensino médico, que na verdade é a principal paixão da minha vida, foi ensinar, foi ser professor da Universidade Federal Fluminense, da qual eu tenho orgulho de ser hoje professor emérito. Que bacana. Qual o nome do seu tio que te inspirou? Meu padrinho era Sebastião de Castro Ferreira Pinto. Era um homem extraordinário, era uma pessoa muito dedicada à saúde pública, né? Ele teve a possibilidade de conviver com grandes ídolos, assim, grandes pessoas muito importantes, fundadores, eu diria, da ciência e da saúde pública no Brasil, como Carlos Chagas, enfim, todo aquele grupo da Fundação Oswaldo Cruz, e até com o próprio Oswaldo Cruz, em um período muito curto. O Oswaldo Cruz morreu muito cedo, mas o trabalho inicial de Oswaldo Cruz, a criação da fundação, a formação desse grupo de sanitaristas, ele fez parte desse período, desse grupo. Que bênção essa oportunidade dessa convivência, né? Verdade. E esse legado que ele deixou no teu olhar de caminhar por caminhos aonde ele deixou pedras prontas para isso. Verdade, né? verdade. Santini, você fazendo citações aí a Fiocruz, que é uma instituição respeitada mundo afora e tem uma produção intelectual e também da questão das vacinas, que é muito positivo, e num país que tem a dimensão que o nosso tem, aonde essa questão de um atendimento sanitário ainda tem muito o que fazer. No teu olhar, a gente vai um dia conseguir equacionar essa curva, dando essa possibilidade que o Brasil todo possa ser atendido com condições sanitárias dignas? Olha, eu tenho essa expectativa, tenho essa esperança, digamos assim, e eu tenho trabalhado para isso na minha vida toda, mas sobretudo nesses últimos anos. Essa semana se completa 40 anos da realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi um momento onde 5.000 pessoas representando as diversas categorias profissionais da sociedade, associações de moradores, organizações sociais as mais diversas, se reuniram em Brasília e produziram um texto que veio a ser o artigo 196 da Constituinte, que organiza o Sistema Único de Saúde no Brasil. Então isso é um marco. Poucos países do mundo têm um sistema tão importante, tão potente, tão capaz como o Sistema Único de Saúde no Brasil. O nosso problema com a saúde pública não é de conhecimento técnico, não é de competência técnica, é da desigualdade. O problema do Brasil não é falta de conhecimento, nem falta de instrumentos para a realização de uma atenção adequada, de uma gestão correta. O que falta no Brasil, o que o Brasil traz como principal problema é a desigualdade. Então, se nós pegarmos qualquer indicador sanitário, nós vamos verificar que, dependendo da classe social, dependendo da capacidade econômica, dependendo da região do país, a pessoa tem mais ou menos acesso ao sistema de saúde. Então, o nosso problema realmente não é de conhecimento, não é de tecnologia, é de igualdade. Nós precisamos ter uma sociedade mais igualitária, mais justa. Nosso país é profundamente injusto. Nós somos herdeiros assim de uma tradição, vamos dizer, de organização do Estado, onde a população excluída, né, sobretudo a população negra, a população indígena, ou seja, aqueles que não faziam parte da classe dirigente, digamos assim, essa população é excluída de quase, mesmo com a Constituição que nós temos, a chamada Constituição Cidadã, mesmo assim a sociedade, quer dizer, resiste a fazer as transformações necessárias do ponto de vista da equidade na sociedade. Então nós temos, eu tenho certeza que nós temos o melhor sistema de saúde do mundo. Nós somos o único país de mais de 200 milhões de habitantes com um sistema universal de saúde.
que atende, que se propõe a atender igualmente a toda a população. Nós temos o maior sistema de transplante de órgãos do mundo. Isso é um fato. É um fato concreto, é quantitativo. E ele não é só o maior, ele é o melhor. Nós temos nós temos um programa de atenção básica da saúde hoje que atende a mais de 80% da população. Isso também é fato. O que acontece? A desigualdade é que isto, em cada região do país, funciona de maneira diferente. E não por uma questão tecnológica ou organizacional, é por uma questão de desigualdade social. Aqui a gente vê muito relato de estrangeiros em passagem pelo Rio, sobretudo, que acidentados, quando recorrem ao SUS, eles se encantam por ser um serviço gracioso. É verdade. Por exemplo, você não tem, quer dizer, mesmo na Inglaterra, que é também um modelo de sistema de saúde universal, no Canadá, que também tem sistema universal de saúde, mesmo nesses países, há uma contrapartida do usuário de pagamento e, sobretudo, para usuários estrangeiros, não há nenhuma possibilidade de atendimento gratuito. E, no entanto, aqui no Brasil, o sistema, além de ser universal para toda a nossa população, ele é gratuito também para aqueles usuários que eventualmente estejam no Brasil. Sim. Então, isso é um diferencial assim, muito realmente importante, e ainda bem que essas pessoas reconhecem isso e divulgam isso, porque muitas vezes nós próprios brasileiros não temos, vamos dizer assim, muita clareza sobre o que nós temos e o que nós precisamos preservar, e às vezes a gente fala mal das nossas dificuldades, quer dizer, considerando que essas dificuldades, que elas precisam ser vencidas, sejam um obstáculo definitivo. Para mim não existe obstáculo definitivo, para mim existem problemas e que a cada momento se apresentam e que a cada momento que se apresentam precisam ser enfrentados, equacionados e resolvidos. Luiz, você como médico sanitarista, atuante, gestor, idealizador do SUS, me presenteia e eu recebo e acolho com muita satisfação o livro SUS, uma biografia, lutas e conquistas da sociedade brasileira, de autoria de Luiz Antônio Santini e Clóvis Bulcão. Recebo aqui com uma bonita dedicatória do Luiz. Olha que letra bonita. Para vocês médicos aí que a gente vai e só consegue entender a primeira letra da palavra, olha só que spoiler bacana, essa caligrafia bonita e refinada. Conta para o nosso público um pouco sobre o teor do seu livro, Luiz. Meu livro, justamente o objetivo desse livro foi traduzir, e meu público preferencial desse livro basicamente são os estudantes de medicina. Eu gostaria muito que todos lessem, é claro, mas eu quero que os estudantes leiam, porque essa história da construção do Sistema Único de Saúde do Brasil é uma história muito importante, muito rica, e de muita luta da sociedade. E basilar, né? E basilar. E ela não é ela é um legado vamos dizer assim, de lutas e conquistas, como é o título do livro. Não é uma dádiva. Ninguém deu isso a ninguém. Isso foi uma conquista. E a gente pode lembrar, quer dizer, se o livro tenta percorrer uma trajetória, na biografia não é a minha, a biografia é do SUS. Isso é uma metáfora que eu usei, né, para dizer, chamar o SUS como se fosse uma entidade, uma pessoa, e mostrar que ele tem uma história, tem uma biografia, tem laços com o passado, tem expectativas com relação ao futuro. E dentro dessa trajetória, vamos dizer, eu passo por ela como muitas outras pessoas passaram, como pessoas inspiradoras, como o Sérgio Aroca, que foi presidente da Fiocruz e que foi seguramente um dos principais líderes da construção do que a gente chamou da reforma sanitária, mas muitas outras pessoas. Nós estamos comemorando esse mês os 40 anos dessa Conferência Nacional de Saúde, que é um marco histórico no Brasil na construção do Sistema Único de Saúde. Então o livro
trata disso também. Eu conto um pouco daí a história, como é que foi a conferência, como é que foram os debates, como é que foi essa organização, como que, quer dizer, 5.000 pessoas se reuniram em Brasília naquele momento com muita dificuldade até de alojamento, porque a gente não imaginava que tivesse dimensão, que fosse ter essa dimensão. Nós, quando começamos a organizar a 8ª conferência, nós imaginávamos uma participação de no máximo 1.000 pessoas, 800 por aí. Mas a mobilização da sociedade para a realização da conferência foi de tal ordem que vários segmentos populacionais se organizaram e mandaram delegados por conta própria, com seus próprios recursos. Muita gente foi bancando a sua própria passagem de ônibus. E era emocionante você chegar em Brasília. Quer dizer, quando a gente teve que mudar o local, nós tivemos que fazer esse evento no ginásio Nilson Nelson, o ginásio de basquete. Aqui ficou completamente lotado. E as pessoas chegando de ônibus de tudo quanto é lugar do Brasil, descendo e sem ter hotel reservado, sem ter nada disso. Tudo isso teve que ser improvisado. Agora, não foi um improviso, digamos, irresponsável. Ao contrário, houve muita responsabilidade em fazer isso, vamos dizer assim, muito respeito também por aquelas pessoas, às vezes pessoas muito humildes que saíram lá do interior do Nordeste, do interior do Sul do Brasil, de todos os cantos do Brasil, e que vieram a Brasília para participar de uma coisa transformadora. Isso é extraordinário. Sim, Santini, os jovens médicos, estudantes de medicina que tiverem o desejo de adquirir o livro, ter acesso, eles estão disponíveis para venda em que... Eles estão disponíveis nas livrarias, ele está disponível nas livrarias e também pela Amazon. É possível ser adquirido pela internet, pela Amazon, que ele está disponível. Ele foi a editora Record, que foi quem nos apoiou na produção desse livro, tem tido, vamos dizer, tem nos apoiado também na divulgação. Ele tem tido uma boa recepção, com certeza, e eu fico muito feliz com isso, mas como eu te disse, eu gostaria mais que os estudantes conhecessem melhor essa história. Às vezes os estudantes de medicina são muito voltados para a parte técnica, para a parte, enfim, do desafio, que é importante, claro, o desafio do conhecimento, o desafio técnico, mas eles exigem mais coisas do que às vezes até é realmente necessário. Então conhecer essa história para os estudantes é importante. Isso aí. Pedir a gentileza da gente botar uma barra abaixo desse depoimento que o Santini dá sobre esse livro, de forma que os estudantes e os jovens médicos possam ter acesso a essa obra. Santini, há 64 anos a nossa Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, ela se mobiliza em ações de mobilização junto à sociedade civil para iniciativas que foquem ao bem comum, sobretudo. E isso cruza um pouco com todo esse legado que vocês, ao longo da história profissional de vocês, também deixam para a sociedade brasileira. Te convidaria que você pudesse externar ao nosso público um pouco desse olhar ainda superficial em relação à DCE, e mesmo um convite ao seu network para que os que tiverem curiosidade e disponibilidade deem uma olhadinha lá no nosso Instagram, é o @ADCRI, o nosso Facebook, ADCRJ. Todos esses nossos programas Conexão com Valores também estão no YouTube da DCRI. Eu tenho primeiro que agradecer essa oportunidade da DCRI me convidar, estar aqui, poder me dirigir a todos vocês, me dirigir à sociedade de um modo geral, em relação a essa iniciativa, como você disse, de mais de 60 anos, e que eu considero que tudo isso faz parte, vamos dizer assim, do que seria, do que eu considero que seja a alma do país, quer dizer, aquilo que transforma a estrutura, o que a gente chama de organização da sociedade, vamos dizer, no conteúdo dos atos, das ações e das iniciativas e das atitudes que se tem tomado durante a sociedade. Não faz nenhum sentido a estrutura política, a estrutura organizacional, nada disso faz sentido se não tiver
esse conteúdo de valor, esses objetivos humanos, né? E até transcendentes para aquelas pessoas que se localizam nesse espectro religioso e têm expectativas com relação à atividade também formativa e a sua própria reflexão religiosa. Isso tudo é muito importante para construir o que a gente chama de sociedade. A sociedade não é, vamos dizer, uma caixa vazia, né? A sociedade ela representa conteúdos, representa pensamentos, representa disponibilidade. Então eu cumprimento muito a vocês por essa iniciativa e que ela é tão importante que ela é duradoura. Quer dizer, nada dura tanto tempo se não tiver valor e eficácia agregada à sua existência. Então, parabéns, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É uma satisfação para a gente ter uma pessoa que compartilha uma formação com tanta robustez e dedicação, Luiz. E antecipadamente a gente parabeniza aí pelos 80 anos bem vividos e com esse legado que você deixa para a sociedade brasileira. O Conexão com Valores, sempre aos sábados às 17 horas. Até a próxima.